gente tem para vocês, e depois a gente vai tratar de alguns trechos do próprio texto, né, que está em espanhol. Acho que alguns devem ter mais facilidade com o espanhol do que outros, né? Então, a gente vai tentar, então trabalhar um pouquinho com o próprio texto. Lucinda, se você já puder começar a gravar a aula, já pode, tá? E já pode também colocando aí a apresentação. Lucinda, eu vou fechar aqui a frequência no Siga, vou tentar entrar pelo meu notebook, porque eu estou logado no celular, tentar entrar aqui no notebook, para eu me logar na aula, tá? Para só um instantinho aí. Bom, vamos lá. Enquanto abre aqui, estou com dificuldade de acesso pelo notebook, vamos aqui então, enquanto abre aqui. Bom, rapidamente aqui falando sobre o autor do texto, né, que é o Jorge Leiva Lavalle. Jorge Leiva Lavalle foi um economista chileno. Pode passar aí, Luciana, para o próximo. Foi um economista chileno, né, que assim como Carlos Matos, também trabalhou para o governo do Salvador Allende. Está aí um pouco a historinha dele, né? Estudou economia na Universidade do Chile, depois concluiu mestrado e doutorado em economia na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. Atuou no Ministério da Economia do Chile como assessor do ministro das áreas de política macroeconômica e relações internacionais. Também é militante do Partido Socialista e do Partido para a Democracia. Então, o nosso autor de hoje é um economista socialista, né? Eu disse para vocês que nós não teríamos muito autores, né? Nós teríamos uma variedade de autores, né? Mas, bom,
apesar dele ser socialista, isso não necessariamente impede que ele não prejudica necessariamente a visão dele, né? Ou se ele fosse um liberal, também não prejudicaria a visão dele. A gente vai avaliar a visão da pessoa, a obra científica da pessoa, e não partir do pressuposto de que, por conta da definição política de cada intelectual, ele estaria condenado a pensar de uma forma. Não que ele não seja condenado a pensar de uma forma, mas a produção dele estaria de alguma forma comprometida. Bom, ele é um pensador, um economista socialista, mas ele faz uma análise, né, da economia do Chile, da questão do planejamento na América Latina. Ele faz uma análise bastante interessante, e bastante sincera, né, da evolução do planejamento na América Latina. Ele observa, né, ele começa toda a discussão aí na obra dele, observando que depois da grande crise de 30, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorre, né, a necessidade da implantação nos países da América Latina de sistemas de planejamento. Isso a gente já havia conversado também anteriormente, que após a Segunda Guerra, né, também por conta da Segunda Guerra, a América Latina se tornou mais conhecida, houve uma atenção em relação à América Latina, né, grande parte por conta da participação do Brasil no conflito. Pode passar, Lucinda. Bom, e nesse caso, passou-se a observar o fato de que muitas das economias latino-americanas eram fechadas, ou seja, pouco abertas ou quase nada abertas para o comércio internacional, né? Elas exportavam produtos, mas elas não recebiam produtos, elas eram abertas para dentro, ou seja, fechadas para dentro, ou seja, elas não permitiam importação ou permitiam pouca importação de produtos. Também tinha a questão do atraso tecnológico, que se vai se observar nos países latino-americanos, um forte êxodo rural e uma situação de urbanização acelerada. Urbanização acelerada significa que as pessoas estavam saindo do campo, na década de 50, 60, as pessoas estavam saindo do campo, indo para as cidades e formando cidades, e muitas das vezes sem condições assim, sanitárias, habitacionais, né, de receber todos aqueles contingentes de população. Porque, como vocês sabem, né, o mundo, ele primeiro é rural, depois ele fica urbano, né? O mundo primeiro é rural, depois ele fica urbano, né? Com o fim do Império Romano, né? Estou aqui regredindo bastante no tempo, né? Mas com o fim do Império Romano, ocorre um processo de ruralização do mundo, né? Porque as populações todas fogem para os feudos, né? Então o mundo se ruraliza. Somente nos anos 60, aliás, na década do século XVI, é que começa o processo de reurbanização, né? Vocês até devem ter estudado isso aí na escola básica, né? O processo de reurbanização que acontece no mundo após o século XVI. Mas vamos voltar aqui. Os governos latino-americanos, o protagonismo do Estado, não pode ser lá, Luciana. O protagonismo do Estado expõe naturalmente suas falhas ao intervir na economia, as tendências, a falta de transparência dos processos. Bom, vou explicar para vocês basicamente o que está chamando de protagonismo do Estado, né? A partir da década de 1950, né, pós Segunda Guerra, o planejamento passa a ser visto, o planejamento da economia. Quando a gente fala planejamento, é planejamento da economia, né? Economias planificadas, elas passam a ser uma tendência, né, na América Latina, economias planificadas. E essas economias planificadas, elas tinham em grande parte o objetivo de promover o desenvolvimento econômico. O que a gente entende por economias planificadas? São economias em que o Estado é o protagonista do desenvolvimento, o Estado, o governo federal é dono das fábricas,
é dono das indústrias, né, é dono através de estatais, ou seja, as fábricas, indústrias, são empresas estatais, fazendas agrícolas estatais, né, então isso é planificação da economia, em que o Estado planeja a quantidade de produtos e serviços que deseja oferecer. Então, assim, na América Latina isso foi mais ou menos forte, né, dependeu muito de país para país. Pode passar, Lucina. A partir da década de 50, começam a ser elaborados os Planos Nacionais de Desenvolvimento, né? Aí ele fala aí no texto dele da Carta de Punta del Este, aprovada pelos países membros da organização da OEA, né? Em agosto de 1961. Olha só, a gente pode até trabalhar aqui com a carta, né? Trazer a carta para a gente analisar aqui. Mas a carta de Punta del existe uma incoerência entre o planejamento na América Latina, o modelo de planejamento, que a gente está querendo estudar aqui, modelo de planejamento, e essa carta de Punta del Este, né? Eu trabalhei com essa carta uma vez anterior, nessa mesma disciplina, né? E é bem interessante, quem puder, por indicação minha, né? Baixem a carta de Punta del Este, leiam os artigos da carta, porque essa carta ela é uma carta da OEA, né, via governo dos Estados Unidos, indicando os caminhos para o desenvolvimento econômico da América Latina. Nessa carta, se vocês pegarem essa carta para analisar ponto por ponto, a gente pode fazer isso aqui, até bem lembrada dessa carta que eu vou trazer para a disciplina mesmo, né? Não ia trazer, mas agora, como está aqui, eu vou trazer para a gente ratificar essa discussão. Nessa carta, existe uma noção de planejamento estratégico todo situacional. Se vocês observarem a visão de planejamento na Carta de Ponta del Este, é do tipo Carlos Matos. É a ideia de incentivar, de apoiar, de estabelecer regras, né? Essa ideia que está lá na carta. Não necessariamente de fomentar só a indústria, mas fomentar a indústria e a agricultura, enfim. Agora, quando você pega o modelo de planejamento que foi implementado na América Latina, ele é todo tradicional, não tem nada de estratégico. Na carta de Punta del Este, a ideia de desenvolvimento da América Latina, ela recai, sobretudo, na formação de indivíduos capazes de promover o desenvolvimento. A tarefa de desenvolver a América Latina cairia sobre o indivíduo educado, preparado, qualificado, né? Esse indivíduo teria a tarefa de promover o desenvolvimento. Mas o modelo de planejamento que é empregado na América Latina, através dos planos nacionais de desenvolvimento, coloca esse protagonismo nas mãos do Estado, né? Então, o Estado passa a ser o responsável pelo desenvolvimento e não os indivíduos, né? O que isso acarreta? Acarreta que o Estado vai fazer um uso dos recursos focados em obras, né, de infraestrutura, por exemplo, ao invés de focar em educação e saúde, né? Eu lembro muito bem que, nessa época, o presidente da OEA, na época, que era o presidente americano, acho que era o John Kennedy, né? Era o John Kennedy, eles liberaram para a América Latina cerca de 100 bilhões de dólares na época, e o Celso Furtado aqui queria que, só que eles liberaram dinheiro e disseram assim, esse dinheiro é para ser, no caso do Nordeste, né, uma parte desse dinheiro que seria para o Nordeste é para ser investido em educação e na construção de cisternas, reservatórios de água para a população beber. No entanto, o Celso Furtado, né, que é um economista da CEPAL, né, dizia que não devia ser assim, que, a, que, a, o dinheiro devia ser entregue ao governo e o governo devia decidir como gastar, né, ao invés de vir tarimbado. Ora, eu dou o dinheiro e digo, olha, estou dando dinheiro para a população, estou dando dinheiro para a população do Nordeste, mas eu quero que seja gasto com educação e construção de cisternas, né? Mas o Celso Furtado discordava, enfim. Então, por aí a gente já vê, né, que a visão de alguém que planeja de maneira estratégica é diferente de alguém que faz planejamento tradicional.
Mas, enfim, eu peço que vocês baixem essa carta para estudar. Eu vou até pedir, Lucinda, já deixar aqui registrado, né, para a gente baixar, Lucinda, essa carta, Carta de Punta del Este, está aí disponível no Google, e a gente trazer para a próxima aula, tá, para a gente fazer uma leitura dela. Infelizmente, nessa aula não vai dar tempo. Pode passar, Lucinda, por favor. Então, é isso, né? É bem interessante esse debate. Bom, vemos, com relação ao protagonismo do Estado, bom, é esse mesmo, Lucinda. Condições econômicas. Só carregar que eu não estou conseguindo ver aqui. Com relação a esse protagonismo do Estado, né? O protagonismo do Estado é, assim, a característica central dos governos nacionais desenvolvimentistas, né? Existem três tipos básicos de governo: governos liberais, falando em termos de Estado moderno, né? Governos liberais, governos nacionais desenvolvimentistas e governos socialistas, né? Governo socialista é um extremo, governo liberal é outro extremo, governo nacional desenvolvimentista ele fica no meio, né? É o governo que fica ali em cima do muro, tá? Pronto, não, esse pode passar já, esse pode passar essa. Emergência do planejamento nacional, sim, isso aí a gente já falou também. Já falou. Falei da carta. Isso, é aí mesmo. Planejamento tradicional, elementos que levaram ao insucesso, obstáculos à implementação dos planos. Planejamento tradicional, né? A experiência mostrou que os objetivos eram impossíveis de se cumprir, pelo menos dentro dos prazos específicos. Tratava-se de alcançar objetivos de ambição exagerada a partir de situações que às vezes se arrastavam por séculos. Então, planejamento tradicional, com relação ao planejamento tradicional, a conclusão do Jorge Leiva Lavalle, que eu repito para vocês, economista socialista chileno, né, escreveu aí que atuou nos anos 60, 70 no governo do Chile. O texto dele é mais recente, né? Então, é isso que ele está dizendo. Elementos que levaram ao insucesso. O que ele vai dizer nesse texto aí? Isso, para mim, para a nossa disciplina, é a parte mais importante desse texto dele. São os elementos que vão caracterizar o insucesso dos planos nacionais de desenvolvimento. Ele diz assim: durante a década de 60, os sistemas de planejamento tiveram que enfrentar o desafio de traçar planos que orientassem a ação dos governos para atingir esses objetivos deixa eu só ver aqui uma coisa, só um instantinho. Achei que estava sem áudio. Esses objetivos com um quadro institucional novo ou incipiente, na maioria dos casos, sem pessoal capacitado ou informações indispensáveis. Obstáculos à implementação dos planos. Obstáculos à implementação dos planos. No texto dele, ele fala especificamente de quais são esses quatro obstáculos à implementação dos planos. Aqui nessa apresentação, eu coloquei alguns, mas eu queria ir lá para o texto mesmo, para a gente ver no próprio texto em espanhol quais os obstáculos que ele está indicando para a implementação dos planos, para o sucesso dos planos nacionais. Lucinda, por gentileza, coloque aí o próprio texto aí do Jorge Leiva. Tá ok. A gente vai ter um pouquinho de calma, gente, que a gente vai localizar no texto dele
Eu estou aqui no celular porque eu não consegui abrir no meu notebook. Eu não consegui abrir a apresentação no meu notebook. Então a gente vai fazer no celular mesmo. Sim, eu consigo aqui. Eu realmente não estou conseguindo entrar aqui pelo notebook, mas vamos lá. Introdução, pode ir descendo aí. Aliás, pode ir subindo, né? Isso, Lucinda, vai aí subindo um pouquinho o texto. É depois da introdução, acho que é o item 2.5 ou 4.5. Isso, pode mais. Pode mais. Não, é porque eu acho que você está na introdução, Lucinda, tem que ir direto lá para o texto do Jorge Leiva Lavalle. Vai direto para o texto dele lá. Isso, é esse aí. Instruções. Isso, pode passar. Oi. Não, eu acho que é mais para frente. É onde ele fala de obstáculos. Vai no ponto 1.4.
Pronto, é aí. Calma, desce um pouquinho. Desce um pouquinho, Luciana, só um pouquinho. A gente vê aqui o título que está aí. 1.4, los processos de planificação e seus obstáculos, né? Esse é o ponto mais importante desse texto para essa disciplina, porque vai tratar exatamente dos obstáculos que ele percebe, né, historicamente, para a planificação. Pode descer um pouquinho mais, devagarzinho, Lucina, só para eu acompanhar aqui. Pode descer um pouquinho mais. Pronto, pode parar aí. Pode parar aí, pode parar, pode parar. Aqui nesse parágrafo, ele já fala de uma segunda frente de dificuldades para execução dos planos, uma segunda frente de dificuldades para lá, vocês podem acompanhar aí, ó. Ele já falou da primeira frente, a gente vai ter que voltar um pouquinho para saber qual é a primeira frente, mas vamos aqui na segunda frente de dificuldades. Ele diz, uma segunda frente de dificuldades para la execução de los planes, procedia, ou seja, procedia mesmo, né? Procedia das reações dos distintos agentes involucrados, quer dizer que reagiram aos seus efeitos, né? Aos efeitos das medidas requeridas para implementá-los. Então, ele diz só, uma segunda frente, né, um segundo motivo para as dificuldades de execução dos planos foi que os diferentes agentes envolvidos, reagiram às medidas requeridas para implementá-los. Então, vocês devem se recordar, quando nós discutimos o texto anterior do Itiro Lida, que quando se faz planejamento estratégico, o que é que se tem que observar para se fazer planejamento estratégico? O que é que se tem que observar? Você tem que observar quais são os agentes envolvidos, não é isso? Todo mundo lembra dessa discussão? Vocês se recordam disso, gente? Que Sim. no planejamento estratégico a gente viu que os agentes envolvidos no plano, eles são importantes. Sim, sim. Sim, então, o que ele está dizendo aqui é que, nessa época, os agentes, um dos fracassos, o segundo motivo para o fracasso, foi que os diferentes agentes envolvidos, eles reagiram aos efeitos das medidas requeridas para implementá-los, né? Então, essa presente reação negativa é daqueles, se fez presente uma reação, se assim apresenta a reação negativa daqueles, né, se fez presente a reação negativa daqueles afetados por elas, né? Então é isso, né? Anotem aí no caderno de vocês, né? Razão segunda, os diferentes agentes envolvidos reagiram ao plano. Anotem aí no caderno de vocês. Vamos procurar a primeira, né? O primeiro motivo. O primeiro motivo, ele vem antes, né? Desce só um pouquinho. Pronto, acho que é aqui. Não, Lucinda, sobe um pouquinho, sobe. Eu acho que este elemento foi especialmente forte, não, aqui ele está falando da Venezuela. Desce um pouquinho mais. Pronto. Então, depois de em los países, sobe um pouquinho, é o próximo parágrafo depois de em los países. Próximo para baixo, descendo.
É o próximo parágrafo de baixo, é o de baixo. Em los países, isso. Sem embargo, sem dúvida, aí pode deixar aí. Sem embargo, surgiram problemas para sua implementação desde várias frentes. El primeiro embargo, ou seja, obstáculo, né, embargo é a mesma coisa que obstáculo, foi a mudança dos parâmetros sobre os quais se baseavam, desce, para a gente ver o que está, desce um pouco, continuação, se baseavam as projeções e metas do plano. As projeções e metas do plano. Esse foi especialmente forte na Venezuela, pela forte oscilação dos preços do petróleo, pela inestabilidade dos preços, enfim, não era bem isso não, mas vamos lá. Era outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Desce mais um pouquinho. Depois daquela segundo motivo, segunda frente, desce. Isso. Vamos procurar a terceira frente. Pronto. Tá aí, ó. Uma terceira ordem de fatores que obstaculizaram a implementação de los planes surgiu de las práticas administrativas de los gobiernos. Estas se caracterizaram por la independência de los ministérios e instituições públicas que defendiam celosamente sua autonomia. Então, um obstáculo é que os ministérios eles tinham independência em relação ao governo federal. Né? O governo federal nomeava o ministro e ele fazia como ele queria. Não havia necessidade de um ministério se comunicar com o outro. Né? Então, uma das razões do fracasso do planejamento, segundo ele, é que os governos no âmbito federal da América Latina não conseguiram promover essa articulação entre ministérios, articulação que seria necessária, considerando que um problema de desenvolvimento não envolve só o Ministério da Economia, envolve o Ministério da Agricultura, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Social, né, o Ministério da Habitação, considerando que lá existissem esses ministérios, né? Apenas a título de exemplo. Então, essa falta de articulação entre esses ministérios, essa falta de articulação foi prejudicial para o sucesso desses planos, e essa falta de articulação se devia à própria organização política da época, a mentalidade política da época, que concedia a total autonomia aos ministérios. Né? Não havia uma concepção de que o presidente deveria ter a possibilidade de cobrar que houvesse uma articulação entre os ministérios, porque eles se viam como independentes. Isso na América Latina como um todo, inclusive no Brasil. Bom, uma terceira ordem, né? Então, qual o terceiro motivo era, a gente pode colocar aí, a autonomia dos ministérios em relação ao governo central, a autonomia dos ministérios em relação ao governo central. Terceira ordem de motivos para explicar o fracasso. Bom, desce mais um pouquinho, Luciana, para a gente ir lá para o próximo, devagarzinho isso. Mais um pouquinho. Parou. Parei, para um pouquinho. Pode descer mais um pouquinho. Pronto, pode parar. Pode parar. Uma debilidade geral dos planos deste período foi o tratamento de longo prazo.
né, foi o tratamento de longo prazo. Ainda, nos casos em que se elaboraram planos mais largos, por exemplo, 10 anos, La Vision objetivo foi tratada fundamentalmente como um conjunto de objetivos e resultados e projeções. Então, mas vamos voltar aqui. Ele diz assim, uma debilidade geral dos planos desse período foi o tratamento de longo prazo. Ou seja, ele escreve largo prazo, né? Longo prazo. Ele está dizendo aí que um outro motivo importante para o fracasso foi a organização de planos de longo prazo. Então, podem colocar aí como um quarto motivo, né, a formação e organização de planos de desenvolvimento de longo prazo, que tornavam inexequíveis os planos. Você faz um plano de 10 anos, olha, ele está considerando longo prazo 10 anos. Imagine que no Ceará, né, que eles fizeram o Ceará aí, um plano para o Ceará, para o desenvolvimento do Ceará de 50 anos, né? Os atuais gestores, né? Então, esses planos de longo prazo, eles não são executáveis, por quê? Porque são só metas que se pretende atingir, né? Mas não existe assim, nenhuma garantia, nenhuma... Para usar uma expressão do planejamento estratégico, não existe análise de viabilidade. Você faz lá, coloca como uma projeção, como ele diz aí, né, como uma expectativa, e aguarda, né, para que os resultados apareçam, né? Porém, não existe uma análise assim, de viabilidade para ver na prática se esses objetivos serão alcançados. Tem um primeiro item aí que eu não estou achando, mas que é lá mesmo naquele começo lá, quando ele fala da variação dos preços do petróleo, que ele fala que eu não consegui achar aqui no texto agora, porque eu estou vendo no celular, são as aleatoriedades, ele usa essa expressão, vocês podem procurar nesse tópico aí mesmo, né? É tópico 1.4, Lucinda? Esse tópico que a gente está tratando é 1.4, 1.4. Esse é o tópico mais importante desse texto. Repito. Então, olha só, um tópico que eu não achei, mas está aí, porque eu já trabalhei com esse texto, tenho certeza, é o que ele chama de a aleatoriedade das correntes de financiamento, que é mais ou menos o seguinte, eles faziam planos, né, e contavam com recursos financeiros para executar esses planos. Por exemplo, o plano tinha construção de uma usina hidrelétrica. Bom, mas de onde vai vir o dinheiro? O governo não tem dinheiro porque precisa pagar contas, funcionário público, precisa pagar empréstimo, precisa pagar... O governo não tem dinheiro. Vai fazer o quê? Pegar emprestado. E os bancos internacionais estavam emprestando, né? Aí, então eles dizem assim, bom, vamos fazer o plano, a gente vai lá e tem dinheiro lá do Banco Mundial. Vamos pedir dinheiro para o Banco Mundial. No entanto, o que acontece é que quando ia executar o plano, não tinha mais o dinheiro, a corrente de financiamento tinha secado, né? Não tinha mais essa corrente de financiamento. A corrente de financiamento internacional ela é assim, tem um momento em que tem dinheiro circulando, né? E aí o governo do Ceará vai lá e pega emprestado, o governo da Bahia pega, o governo da Minas Gerais pega, né? Pega emprestado e tal, e tem uma hora que não tem mais o dinheiro. Então, eles faziam o plano, mas não contavam com a aleatoriedade das correntes de financiamento, ou seja, com o fato de que podia ser que no momento de executar o plano não tivesse dinheiro. Tá? Então, são basicamente esses os 4 motivos básicos, né, para o fracasso dos planos nacionais de desenvolvimento na América Latina. Vamos lá, quais são, pedi que vocês anotassem no caderno, numa folha qualquer, quais são as 4 razões, segundo Jorge Leiva Lavalle, para o fracasso do planejamento? Razão 1, coloque aí no chat, quem não quiser falar pode colocar aí no chat. Razão 1. Professora, a razão é mudança dos parâmetros nas quais se baseavam projeções e metas do plano.
Mas essa razão 1 vai estar lá, depois isso vai estar lá em planejamento de longo prazo. Vamos considerar como razão 1 a questão do financiamento. Qual seria o problema de financiamento? Que é aquilo que eu falei para vocês. Vamos chamar de razão 1 a aleatoriedade nas correntes de financiamento. Vamos chamar de razão 1 porque está aí no texto. Sim. Deixa eu ver aqui. Sim, está aqui, exatamente, Lucila, perfeito. Ó. A eles se agregaram outros fatores, né? Um deles foi a aleatoriedade das correntes de financiamento externo. As aleatoriedades das correntes de financiamento externo. Né? Porque ele vai falar, não, caiu o preço do petróleo, não sei o que, não tem dinheiro e tal, mas o que prejudicou mesmo foi a aleatoriedade das correntes de financiamento externo. Né? Esse seria o primeiro fator. Qual seria o segundo fator para o fracasso? Diferentes agentes envolvidos. Diferentes agentes envolvidos fizeram o quê? Reagiram negativamente aos planos, né? Isso. Terceira razão para o fracasso. A autonomia dos ministérios. A autonomia dos ministérios, né? Muito bem. Em relação ao governo central. Isso. Quarta razão para o fracasso. Planificação de longo prazo. Isso. Planejamento de longo prazo. Tá, então, muito bem, me expliquem aí, né? Vamos ver se a gente entendeu. De que modo a aleatoriedade das correntes de financiamento afetava os planos? Bom, eu percebi que essa aleatoriedade não afetava os planos porque os planos eram feitos não considerando a disponibilidade desse financiamento externo, né? Então, em alguns momentos em que as ações do plano deveriam ser levadas a cabo, não havia financiamento disponível para tal no momento. Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. De que modo os diferentes agentes envolvidos afetaram o plano? Por que, né, que os diferentes agentes envolvidos afetaram o plano negativamente? Me expliquem aí, com base no texto, por que os diferentes agentes envolvidos afetaram o plano? Bom, professor, eu sinceramente não prestei bastante atenção enquanto o professor explicava sobre esse segundo motivo, não é? Mas eu creio que seja por conta do facto de esses agentes, ou de grande parte dos agentes envolvidos na execução desses planos, não compactuarem, digamos, com as diretrizes desse plano, já que todos os agentes envolvidos precisariam dar o seu contributo para que o plano fosse levado a cabo, É mais ou menos isso mesmo, ou seja, os agentes envolvidos, eles reagiram ao plano, né, reagiram negativamente, não aceitaram exatamente o que estava sendo postulado,
Imagine só, vejam só, né, no caso de um Plano Nacional de Desenvolvimento, você diz assim, olha, para desenvolver a economia, nós vamos ter que baixar a taxa, diminuir a taxa sobre importação de produtos, né, porque o governo quer aumentar a entrada de produtos, mercadorias estrangeiras no país para baratear o preço e combater a inflação. Aí os produtores desses produtos, os produtores nacionais desses produtos, né, vão dizer assim, não, mas olha, por exemplo, os produtores do setor, a indústria de calçados, vai dizer assim, não, mas olha, preciso proteger a indústria nacional, né? Pode entrar certos produtos, mas não aqueles que a indústria nacional já produz, né? Então, daí já começa a existir um conflito, né? Porque os vários agentes envolvidos, o pessoal do setor agrícola vai reagir, o pessoal do setor industrial vai reagir, o pessoal do comércio vai reagir, os trabalhadores das empresas privadas poderão reagir. Então, esses agentes envolvidos simplesmente não foram levados em consideração na hora de elaborar o plano, né? Não foram levados em consideração. E vocês devem se recordar que lá, quando a gente analisou o texto do Tiro Lida, e a gente fez aquele plano, né, que ele fez, né, para a questão lá dos dois times de futebol, vocês viram lá como os diferentes agentes envolvidos precisam ser considerados. O técnico de futebol, o técnico, o preparador físico, o líder dos jogadores, o líder das torcidas, da torcida, né? Tudo aquilo ali, aquele exemplo é um exemplo bem corriqueiro, né, relativo a um time de futebol, mas aquilo ali vale para questões políticas e econômicas. Porque quando se faz um plano de maneira estratégica, tem que se levar em conta todos os agentes envolvidos. Quando se faz de maneira tradicional, você não leva em consideração os agentes envolvidos, você faz um diagnóstico do problema, isso é o tradicional, faz um diagnóstico através de especialistas e tenta aplicar o remédio, independente da opinião dos pacientes ou do paciente. Tá? É basicamente isso. A pergunta 3. Como a autonomia dos ministérios prejudicou na implementação dos planos nacionais? Repetir a pergunta 3. Como a autonomia dos ministérios prejudicou no planejamento das economias nacionais? Por conta das ações independentes de cada ministério, né, de cada estado, em relação ao governo central, né, a inexistência de, digamos, de unidade, né, nos modos de ação dos ministérios de cada estado, né, produziu esse problema aí. Certo, muito bem. É basicamente isso mesmo, né? Essa autonomia dos ministérios não permitiu essa articulação, né? O que terminou dificultando a execução dos planos. E planejamento de longo prazo? Como o planejamento de longo prazo foi prejudicial? Creio que seja, como o professor explicou, não é, por conta da, da dificuldade, não é, de se concretizar em planos reais, não é, ou de se atingirem metas reais, não é, no longo prazo, ou atingirem-se objetivos palpáveis, não é? É mais ou menos isso mesmo. Alguém levantou a mão aí, Lucinda? Sou eu. É, Pode falar. é assim, né? Questão de, ah, ou seja, fazer o plano a longo prazo, né? Tem a tendência de deixar de fora ah, algumas realidades, né? Recentes, porque ao longo do tempo de desenvolvimento de qualquer que seja plano
surgem-se os imprevistos, né? Então, ao fazer um plano de longo prazo, tendência de não conseguir enquadrar os novos assuntos, mesmo sendo assuntos muito relevantes, ao conseguir, né, alinhar com um plano já desenhado. Pois, nos planos desenhados, vem lá questões orçamentais e tudo mais, né? Então, para vir anexar, cria certos problemas também. Eu acho que é isto. Pois isso é verdade. O planejamento de longo prazo, ele termina assim, ele termina sendo muito difícil de executar, gente. Primeiro porque, quanto tempo dura um governo, né? Naquela época durava 6, né? Os mandatos de presidente eram 6 anos, né? No máximo. Então, o presidente, o governador, deveria fazer um plano que começasse e terminasse dentro do seu mandato, né? Isso seria execuível, mas o governo fazer um plano de 30 anos, de 20 anos, não tem como executar. Primeiro porque o próximo que suceder a ele, se não for da sua mesma linha política, né, vai fazer outra coisa, né, vai caminhar de outra forma. Então, não tem como dar sequência. Segundo, que as realidades elas vão mudando, né, de um ano para o outro, a situação vai mudando e o plano precisaria se ajustar, né? Porém, esses planos de longo prazo, eles tentavam enquadrar a realidade dentro do plano e não o plano se enquadrar na realidade, né? Eu estou aqui nesse momento agora, até vendo aqui a página do Ceará, né? A página do Ceará tem o Ceará 2050, né, que é uma página do governo do Ceará, em que eles dizem assim: o Ceará 2050 é uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo, desenvolvida a partir do diálogo, da liberdade de opinião e da responsabilidade pública, né? Enfim, mas eles usam a palavra estratégico, né? Ele usa a palavra plataforma colaborativa de planejamento estratégico, né? Ele não colocou a palavra situacional, mas ele disse de planejamento estratégico de longo prazo. Bom, primeiro que não existe planejamento estratégico de longo prazo. Isso daí já é uma incoerência, né? Você falar em planejamento estratégico de longo prazo, né? Porque eles associam estratégico assim, a uma visão de futuro, né? A estabelecer metas, objetivos para o futuro, que geralmente nunca são alcançados, né? Então, ele diz assim, é uma plataforma colaborativa. Estou aqui na página Ceará 2050, quem quiser acessar aí, né? Ceará, coloquei Ceará 2050. É uma plataforma colaborativa de planejamento estratégico de longo prazo. Eu estou dizendo para vocês, é uma incoerência falar em planejamento estratégico de longo prazo, porque se é estratégico, não pode ser de longo prazo. Estamos estudando isso daqui. Se é estratégico, não pode ser de longo prazo. Por quê? Porque estratégico significa dizer apenas que é importante, né? Um planejamento importante. E é importante que seja realizado nesse momento aqui, né? Já que ele é tão estratégico, ele precisa ser realizado logo, né? Pode ser realizado de longo prazo. E tem que ser situacional, né? Porque tem que ser de acordo com uma situação. O planejamento só é estratégico se ele tiver relação com uma situação. É porque eles associam o planejamento estratégico a uma visão de futuro, futurista, né? E nós que trabalhamos com planejamento estratégico situacional, a gente associa estratégico a resolver uma situação específica, né? A resolver uma situação específica. Por exemplo, desperdício de alimentos no RU. É um problema específico da Unilab. Estou apenas supondo, né? Que ocorre desperdício de alimentos no RU. Ocorre desperdícios de alimentos no RU da Unilab. É um problema, é uma situação, problema. Que planejamento estratégico nós vamos fazer para resolver esse problema?
podemos pensar aqui, né, em várias medidas, né, descobrir quais são os gargalos, né, quais são os agentes envolvidos, vai lá e resolve. Isso é planejamento estratégico, né? Agora, esses planejamentos de longo prazo, em que, na verdade, olha o que ele está dizendo aqui, depois eu quero que vocês acessem a plataforma, né, Ceará 2050, ele diz assim: com o engajamento de todos, construiremos uma plataforma de desenvolvimento sustentável ideal para transformar o futuro do nosso Ceará, né? E que, na verdade, apenas as pessoas vão lá na plataforma, né? Diferentes pessoas vão lá na plataforma e dizem, nós queremos isso, nós queremos aquilo outro, né? Só que ele diz depois assim, da liberdade de opinião e da responsabilidade pública, né? Depois eles vão pegar tudo que é liberdade de opinião, tudo que as pessoas disserem, e depois vão ver se está dentro da responsabilidade pública, né? E quando vão fazer, a gente não sabe, né? Mas, enfim, essa é uma diferença, né, importante. A questão do planejamento estratégico para o Nordeste, né, que a gente vai ver mais para frente, né? Os planos nacionais de desenvolvimento para o Brasil, né, o plano de desenvolvimento do Nordeste, que a gente vai tratar mais adiante, né, quando for falar do GTDN. Então, assim, a tônica, nossa, aqui será sempre essa análise entre o que é estratégico e o que é tradicional, né? O Jorge Leiva Lavalle, ele responde aí mais para frente no texto dele a seguinte pergunta, né? Se os planos de longo prazo não davam certo, por que se continuava fazendo, né? Se não davam certo, se você viu que eles foram fracassando, né? Por exemplo, a realidade na década de 50, né, do século 40, né, do século 20, se constatou a realidade do subdesenvolvimento da América Latina. Se constatou essa realidade, né, de subdesenvolvimento. E de lá para cá, os países da Europa, Estados Unidos, né, Europa, Estados Unidos e Europa e América do Norte, vamos falar assim, os países da OCDE, esses países galgaram um nível de desenvolvimento muito maior, enquanto que a América Latina vai permanecendo numa situação de quase colapso, né, de suas economias, baixa renda per capita, baixo processo de mecanização agrícola, né, com exceção um pouco do Brasil, baixo processo de industrialização, ainda em pleno século XXI, taxas de analfabetismo, taxas de mortalidade infantil, taxas elevadas de desemprego. Tudo isso são características de países de países subdesenvolvidos, né? São características de países que não conseguiram implementar planos nacionais de desenvolvimento que resolvessem esses problemas, né, que encaminhassem a solução desses problemas. É claro, né, que muitas coisas melhoraram, mudaram, né, mas também se não mudassem nem melhorassem, né, com a quantidade de recursos que foram gastos, né, pelo poder público, e grande parte também por ação da própria iniciativa privada, né, por ação da própria iniciativa privada, então, olha, no caso do Brasil, uma parte considerável do atendimento de saúde é feito pela iniciativa privada. Uma parte considerável dos serviços de educação são feitos pela iniciativa privada. Então, qual a gente não pode também elencar nessas melhorias que aconteceram, achando que foram os planos que parcialmente deram certos, né? E até podem ter sido, alguns resultados esses planos podem ter dado, né? Alguns resultados positivos eles podem ter dado porque foram gastos centenas de recursos, né? Mas é preciso atribuir também uma parte dessa melhoria da América Latina à iniciativa privada. E mesmo no cômputo geral, essa melhoria toda, com investimento público em grande escala e com a ação da iniciativa privada, mesmo isso tem mantido a América Latina atrás desses países da OCDE, né? E a grande razão disso, no meu entendimento, é justamente o modelo de planejamento,
um modelo de planejamento tradicional, né, que permanece, né? Inclusive, se continua fazendo planejamento tradicional, como é o caso desse Ceará 2050, né? Uma coisa bem meio demagógica, né? Ceará 2050, e fica se chamando de estratégico, né? Porque eles não vão chamar de tradicional, né? Obviamente que eles vão chamar de planejamento tradicional, né, de longo prazo, né? Eles não vão fazer isso, né? Mesmo porque, como os planejamentos tradicionais entraram em crise, né, em colapso, então o planejamento estratégico foi para moda, só que o planejamento estratégico foi para moda, mas não foi implementado, apenas em termos de discurso. Mas em termos de prática, se continua fazendo planejamento tradicional e usando a palavra estratégico. Um exemplo disso é o PAC, né? É o Plano de Aceleração do Crescimento, né? Em que lá eles usam o tempo todo a palavra estratégico, mas o plano não é necessariamente estratégico. Enfim, eu não quero também adiantar isso agora, nós vamos ver mais para frente um pouco essa discussão. Bom, mas respondendo a pergunta que o Jorge Leiva, sobre a resposta que o Jorge Leiva Lavalle dá, né? Por que se faz planejamento de longo prazo se eles dão errado? Aí o Jorge Leiva Lavalle responde assim, olha, talvez porque você estabelece uma meta, apenas para estabelecer uma meta, um objetivo, né? Apenas para isso, né? Talvez a importância desses planos tenha essa importância, estabelecer uma expectativa, né? Servem para isso, para estabelecer uma expectativa. E é isso que alguns governos continuam fazendo, né? Eles apresentam esses planos de longo prazo apenas para criar uma expectativa no eleitor, no cidadão, de que o governo está preocupado, está traçando planos para o futuro, né? O futuro do Ceará será melhor, o futuro de Minas Gerais será melhor, o futuro de São Paulo será melhor, né? E as pessoas devem aguardar e ficam com essa expectativa de que o governo está trabalhando, né, para criar um futuro melhor, né? E acabam votando, reelegendo esses governos na expectativa de que o governo está preocupado em criar um futuro melhor. Quando, na verdade, o governo deveria estar preocupado em resolver problemas mais pontuais, né? Problemas bem objetivos e pontuais, como a falta de saneamento básico, né? Como a falta de saneamento básico em vários municípios, né? Inclusive Macará, como uma taxa, como a falta de atendimento nos hospitais, né? Nos postos de saúde, ou melhorar o atendimento nos hospitais, nos postos de saúde. Então, a gente trabalha com planejamento estratégico, a gente entende que planejamento estratégico ele é para resolver problemas de agora, rapidamente, coisa de 3 meses, 6 meses, 1 ano no máximo, né? Ou no máximo até o término do mandato do eleito, né? Enfim, deveria ser para isso, né? Porque as pessoas têm pressa, né? Elas querem resultados e a tarefa dos governos seria encaminhar soluções de maneira mais imediata, né? E isso seria possível através de planejamento estratégico situacional. Bom, gente, com relação a esse texto, como eu disse, esse trecho, né, 1.4 é a parte mais importante do texto, né? O texto está em espanhol, então eu não vou cobrar, eu não poderia, né, mas eu não vou cobrar de vocês outras coisas que não é essa compreensão, né, dessa crítica que o Lavalle faz à noção de planejamento, tá? Que ele fez para a América Latina, a noção de planejamento. Também quero observar para vocês que nós, atualmente, quando eu falo Brasil, América Latina, né, em termos de planejamento, estamos vivendo uma fase de renascimento do planejamento na América Latina, da prática do planejamento dos governos na América Latina e Brasil. Estamos vivendo a fase do renascimento, né, porque na década de 1990 entrou em crise, né, de 1880 até o final de 1990, e até depois de 1990 não se falou mais de planejamento, né?
não se fez mais planos nacionais de planejamento. O Brasil teve vários, né? Da década de 40, 50 até 90, o Brasil teve, até 80, né? O Brasil teve vários, né? PND1, PND2, teve o... esse plano Collor já foi um plano depois, não foi um plano nacional, né? Teve o plano SALT, né? Teve o plano SALT, teve o PDE, né? Então, foram vários planos, né? Que tanto o Brasil quanto a América Latina fizeram na tentativa de... na tentativa do quê? Me respondam o seguinte: esses planos todos que foram construídos de 50 até 90, tanto no Brasil quanto na América Latina, eles tinham, qual era o objetivo principal desses planos? Para ver se vocês entenderam um pouco o assunto. Me respondam aí numa palavra só. Qual era o objetivo principal desses planos? Na verdade, duas palavras, né? O que esses planos pretendiam? De acordo com a explicação que o professor deu, esses planos simplesmente pretendiam criar expectativas. Não, eles não pretendiam criar expectativas, não era o objetivo principal, eles terminavam fazendo isso. Mas qual seria o objetivo principal? Professor, eram planos desenvolvimentistas, né? A ideia era Desenvolvimentistas, exatamente. E planos de desenvolvimento, desenvolvimentistas, que eram sinônimo do quê? Esses planos eram sinônimo do quê? De desenvolvimento. A palavra desenvolvimento era e ainda é sinônimo do quê? Hein, gente? A palavra desenvolvimento desses planos foi, né, e ainda é sinônimo do quê? É a mesma coisa que o quê? Talvez um crescimento nacional, melhorar a qualidade de vida, industrialização do trabalho. Isso seria consequência, mas esses planos nacionais de desenvolvimento eram sinônimos de uma coisa só. Tá. Evolução, professor? De quê? Evolução? Evolução. Mais ou menos isso. Mas não é bem isso, não. Bom, mas tudo bem, vamos fazer assim. Vamos deixar essa pergunta para a próxima aula, tá? Quando vocês tiverem mais elementos, eu vou perguntar de novo, né? Vamos ver se a gente consegue construir mais elementos para essa resposta. Bom, enfim, gente, então... tem gente respondendo aqui no chat, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Promoção social. Não é bem isso, não. Os planos nacionais de desenvolvimento, eles tinham um objetivo em comum. Eu acho até que vocês não têm condição de responder ainda, porque falta a leitura de um outro texto. Mas, enfim, vamos deixar por aqui como está. O importante é que a gente compreenda aí as razões principais, né, do fracasso dos planos nacionais de desenvolvimento para a América Latina, que foram aí arroladas, né, pelo
pelo Jorge Leiva Lavalle. Muito bem, gente, eu vou encerrar a apresentação do texto por aqui. Eu não vou continuar com a apresentação do PowerPoint, porque esse PowerPoint precisa dar uma resumida nele. Eu só queria, na verdade, esses pontos, essas lâminas principais, as primeiras, e depois trabalhar com esse trecho do texto, tá? Eu vou abrir aqui para perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta com relação ao assunto, pode fazer agora. Professor, oi. Sim, pode perguntar. O professor falou que esses planos a longo prazo, eles não têm um resultado muito eficiente, né? E os PPAs que são feitos desde 88 no Brasil, os planos plurianuais de cada governo? Então, os PPAs, os planos plurianuais, eles acabam só confirmando o que eu digo, né? Porque o PPA é, na verdade, uma expectativa, né, de execução de um plano, né? É uma expectativa de plano, é uma expectativa de futuro, né, de objetivos. Porque os PPAs, eles são uma lista, né, de expectativas. Aí essa lista de expectativas, ela precisa, a partir dessa lista de expectativas, né, que vai lá para o Ministério do Planejamento, né, que sai dos municípios, dos estados, vai para o Ministério do Planejamento, né. Essa lista de expectativas, ela precisa, ela é restringida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, né. A LDO vem e estabelece as diretrizes do orçamento. E aí, quando a LDO diz assim, olha, o orçamento é X, e ele precisa cobrir essas diretrizes aqui, tudo que não está dentro das diretrizes vai ficar de fora. Então, é recorrente, né, que muitas das metas e objetivos que são colocados no PPA não conseguem ser implementados porque estão fora das diretrizes, né? É muita coisa, muita expectativa, né, para pouco dinheiro. Eles têm lá duas secretarias, né, o governo federal tem duas secretarias, né, que é a SOF, né, Secretaria do Orçamento Federal, né, e a STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. A secretaria que recebe todas essas expectativas é a SOF, né? A SOF recebe todas as expectativas do PPA, mas a secretaria que tem o dinheiro e que diz quanto dá para gastar, né, é a STN. A STN diz lá para quem vai elaborar a LDO, né, nós temos tanto em caixa, pronto, né? E a pessoa que vai elaborar a LDO precisa levar em consideração quanto tem disponível no orçamento. Então, por isso que o pessoal costuma dizer, né, o pessoal que dá aula de direito tributário, né, que a SOF é tipo uma ilusão, né, e que a STN é a realidade, né. Enfim, continua se fazendo PPA no Brasil. Eu continuo pensando assim, um pouco como o Lavalle, né? Você cria uma expectativa, né? E, pelo menos a expectativa não é tão longa, né? São 5 anos, né? Então, você cria uma expectativa, né? Mas PPA não resolve grande coisa, né? É só uma expectativa. Tá certo, Gabriela? Espero ter respondido. Se eu não respondi, você pode me dizer, viu? Sim, respondeu. Mas eu queria levantar uma questão que, tipo, a cada ano sempre vai ficar só resolvendo vários problemas, não planejando assim, o governo pretende fazer algum tipo de política a longo prazo. Isso tem, eu não estou conseguindo elaborar direito, mas na próxima semana eu consigo trazer uma questão sobre isso. Tá certo. O governo, assim,
que a gente está discutindo assim, é que a ineficiência, né, desses planos de longo prazo, né, a ineficácia, né, dos planos de longo prazo, pela falta de análise de viabilidade, né, que a gente viu lá no texto do Itiro Lida, né, você precisa considerar os agentes envolvidos, você precisa considerar os recursos, né, os agentes envolvidos e os recursos, e as metas, né, as medidas, na verdade, né, as medidas que você pretende fazer, medidas, agentes envolvidos, recursos, né, e essas medidas têm que estar diretamente relacionadas à necessidade de superar os gargalos. Então, quando você faz, né, essa combinação para ver que agentes, que recursos estão disponíveis e que medidas podem ser realizadas, você então faz análise de viabilidade. O problema do planejamento de longo prazo não é nem o fato dele ser de longo prazo. Você poderia até fazer um PS de 10 anos, 5 anos, não teria grande problema de fazer isso, né? Desde que você dissesse como vai tornar, tornar viável cada uma das medidas que você pretende executar. Não teria necessariamente um problema de fazer um planejamento de 10 anos, 6 anos, 5 anos, desde que dissesse como vai executar, né? Como vai tornar viável cada uma das propostas, né? Esse é o grande problema E no caso do planejamento situacional, não se costuma fazer planejamento de prazo muito longo, porque quanto maior o tempo, maior é a quantidade de variações que podem aparecer dentro desse plano. Quanto maior o tempo, maior o número de variáveis, né? Então, quando você reduz o tempo, você também reduz o número de variáveis e trabalha com objetivos bem específicos, né? Bem pontuais. Enfim, é basicamente isso. Mais alguma pergunta? Lucinda, para a próxima aula, qual o texto que nós vamos debater? Você tem um plano aí? Você tem como dar uma olhadinha no plano aí para mim? Uma olhadinha que você precisa também. É a planificação da economia brasileira. Isso. O texto da próxima aula é a planificação da economia brasileira, né? Roberto Simonsen e Eugênio Goudin, a controvérsia da industrialização brasileira. Tá na obra, né? A controvérsia da industrialização brasileira, obra publicada pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Ligado ao governo federal. Então, a planificação da economia brasileira. Nessa obra aí, por isso que aquela pergunta que eu fiz lá, né? Qual foi a pergunta que eu fiz que a gente não respondeu aqui? Vamos lá, gente, ver se vocês relembram. Qual foi a pergunta que eu fiz, que a gente não respondeu aqui? Professor, é sinônimo dos planos nacionais de desenvolvimento. O que é sinônimo de desenvolvimento, né? Qual é a palavra que é sinônimo de desenvolvimento, é isso? Sinônimo de Plano Nacional de Desenvolvimento. Sinônimo de Plano Nacional de Desenvolvimento, isso. Muito bem, então essa pergunta nós vamos conseguir respondê-la na próxima aula com toda clareza, né? Vamos poder respondê-la na próxima aula com toda clareza. Após a leitura desse texto aqui, a planificação da economia brasileira, como eu disse, né? Esse texto é do Roberto Simonsen, né? E essa obra é, na verdade, uma discussão entre o Roberto Simonsen, discussão não, né? Palavra que eu não gosto de usar, discussão, debate, né? Um debate acadêmico, e discussão parece briga, né?
desentendimento, não é essa a ideia, né? É um debate acadêmico entre o Eugênio Goudin e o Roberto Simonsen, justamente sobre como promover o desenvolvimento do Brasil, qual caminho o Brasil deveria seguir. Daí, vocês vão ler nesse texto que novamente vai estar colocada a seguinte questão. De um lado, Roberto Simonsen, e do outro, Eugênio Goudin. O Roberto Simonsen defendendo um modelo de planejamento de tipo tradicional e o Eugênio Goudin defendendo um modelo de planejamento de tipo estratégico situacional. Então, quando a gente, o que é interessante é que quando a gente olha para o passado, olha para a história econômica do Brasil, a gente vê que esse debate é antigo, né? Que a discussão entre estratégico e tradicional é antiga, né? E que o Brasil vai fazer suas escolhas, né? E também vai sofrer as consequências boas e ruins dessas escolhas. Tá certo, gente? Não temos mais perguntas, então, ou temos alguma pergunta aí? Bom, não tendo mais perguntas, mas se tiver, podem botar aí no chat, tá? Que eu respondo, não tem problema. Ou levante a mão aí que eu paro aqui e respondo, não tem problema também. Quero só dizer, então, que para a próxima aula vai ficar esse texto. Eu vou pedir para a Lucinda para... Tá para baixar aí, né? Está disponível para baixar, mas para ela também mandar para vocês lá pelo grupo. Tá? Vai ficar, então, esse texto para a próxima aula. Tá certo, Lucinda? Isso, muito bem. Bom, gente, se não há mais nenhuma questão, nenhuma pergunta, eu queria encerrar um pouquinho antes e dar uma boa tarde para vocês, dizer que estamos à disposição. Qualquer coisa podem nos contactar pelo grupo, por e-mail, tá? Que a gente vai respondendo. Qualquer dúvida aí podem perguntar para a Lucinda também, que a Lucinda encaminha para mim, e eu vou orientando daqui. Então, um abraço a todos e a todas, e boa tarde.